Bom dia, TV PT está no ar mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre movimento de moradia, coronacrise e auxílio emergencial. Bom, quem vai participar dessa conversa aqui comigo é o William Souza, que é vereador, líder político da Vila Soma, em Sumaré, presidente da Câmara lá também, e o deputado federal Zaratini, que é deputado pelo PT em São Paulo. Bom, por que a gente vai ter essa conversa? A Vila Soma, em Sumaré, era uma ocupação, foram 8 anos de luta, até que finalmente o bairro, a ocupação conquistou a possibilidade de se tornar um bairro regularizado. E o William é o líder da comunidade e o deputado Zaratini foi uma das figuras que fez a ponte, né, entre a Vila Soma e Brasília, com o Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente sempre, por isso, eles são os nossos convidados de hoje, mas a gente vai falar também sobre a coronacrise, sobre questões do governo Bolsonaro. A gente sempre começa o programa falando dos últimos números apresentados pelo Ministério da Saúde com relação à epidemia, né? E agora a gente está vivendo um momento muito complicado em que o Ministério da Saúde e o governo Bolsonaro, ou melhor, o presidente, decidem maquiar os números da pandemia, né? Então, o balanço que se tem, ele pode ser dois, por incrível que pareça. O Ministério da Saúde anunciou que seriam 691.758 casos de coronavírus confirmados no Brasil. Entretanto, se forem levados em conta os números já maquiados, o total cairia para 685.427. A diferença é grande, mas é importante lembrar que qualquer um desses dois números é subnotificado. Pesquisadores calculam que o dado real seja 7 vezes maior, né? A gente está falando de milhões de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. E essa divisão se reflete também no número de mortos. O primeiro dado que o governo federal lançou, mais recente, foi de que o Brasil teria alcançado a triste marca de 37.312 mortos. Depois, com a maquiagem, o número caiu para 36.455. A gente vai voltar a falar sobre essa situação aqui, mas como a gente sempre abre o programa falando sobre esses números, porque eu acho que a gente coloca um pouco do contexto no qual a gente está vivendo, né? Mas vamos aqui, então, iniciar a discussão sobre a Vila Soma. Eu queria primeiro dar bom dia para o vereador William Souza e pedir que ele contasse um pouco para a gente de como foi essa trajetória da Vila Soma. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da TV PT e bom dia também ao nosso deputado federal, Carlos Zaratini, aliás, que comemora mais um ano de vida hoje. Quero aproveitar aqui o programa ao vivo para dar parabéns para o Zaratini, desejar boas lutas e uma vida longa para esse companheiro, guerreiro, que a gente tem muito orgulho de ter ele no Congresso Nacional e representando a população do Brasil inteiro, em especial do estado de São Paulo e da periferia. Nada seria possível para a gente aqui de Sumaré se não tivesse o Zaratini, que faz a ponte de uma cidade do interior, de uma favela, até o Supremo Tribunal Federal. Parabéns, Zara. Felicidades para você aí, meu companheiro. Obrigado, William. Valeu. Pedro, agradeço a oportunidade. A ocupação Vila Soma é uma luta encantadora, importantíssima. É uma luta que começou em meados de 2012, a partir de junho, mais ou menos, de 2012, com algumas famílias de uma região periférica de Sumaré, que chama-se Picerno, né, que acabaram ocupando uma área de uma massa falida que estava há mais de 30 anos abandonada. A área de 1 milhão de metros quadrados foram ocupados por poucas famílias e, em pouco tempo, essa área já estava ocupada por muita gente. Foram feitas 38 ruas com a vontade popular, 1 milhão de metros quadrados ocupados, 2.784 famílias, 10 mil pessoas na região central da cidade de Sumaré. Essas pessoas fizeram uma organização popular muito grande, a ponto de que o poder público, que era governado a cidade pelo PSDB, disse em várias audiências que não poderia ter uma favela ou um conjunto habitacional no centro da cidade, desvalorizando os comércios. Isso está em várias atas.
A presidenta Dilma, na época, atendeu uma comissão da ocupação Vila Soma, liberou recursos de 186 milhões de reais para a moradia, fora os 5.000 casas que já tinham sido liberadas para Sumaré, para poder resolver o problema da Vila Soma. A prefeita da época perdeu o prazo de todos a entrega dos documentos e a Caixa Econômica fez com que perdesse esse valor por falta de cumprimento de prazo. A ocupação Vila Soma viveu 18 reintegrações de posse, quase no dia sendo cumprido. A mais grave delas foi em janeiro de 2016, quando todo o batalhão do Tobias Aguiar, do 9 de julho, vieram para Sumaré, montaram uma praça de guerra. O Hospital Estadual da cidade, o leito de UTI, foram todos reservados para a ocupação. Sindicato dos médicos denunciando, todo mundo denunciando, e era uma grande tragédia anunciada, um novo Pinheirinho. Quando, de repente, os jornais, comunicação do Estado de São Paulo, começaram a anunciar um novo Pinheirinho. O governador da época, o Alckmin, ele recua nessa reintegração de posse e o próprio governo do Estado pede suspensão e uma ação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo leva a discussão para o Supremo Tribunal Federal, onde suspende a reintegração de posse. O que dificultava a solução da Vila Soma era, então, um diálogo para poder trazer uma solução, tendo em vista que a massa falida devia trabalhadores, devia várias empresas que trabalharam ali e devia também impostos para o município. Mas o poder municipal e o poder estadual não tinham diálogo. Depois do impeachment da presidenta Dilma, que é um golpe contra todos os trabalhadores e trabalhadoras, dificultou mais ainda o diálogo. E aí começou a dificultar toda a situação. Nesse tempo todo, o deputado federal Carlos Zaratini começou a nos ajudar a intermediar soluções importantíssimas. O Zaratini, além de um ótimo parlamentar, que tem uma capacidade muito grande como formação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, também é um ótimo gestor que sabe gerenciar a crise muito bem. E nós começamos, então, a conversar com os proprietários da área. Contamos também com a ajuda do Guilherme Boulos, que é o líder nacional do MTST, e até do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também nos ajudou muito em participação, em vinda até a Vila Soma, em comício público, em uma pressão popular. Nesse sentido, os proprietários da área aceitaram a nossa proposta de pagar a área mês a mês. Hoje, Pedro, nós conseguimos, através do Zara, e eu digo isso com muito orgulho, e esse papel é importantíssimo de um parlamentar que está dentro do Congresso Nacional. Não tem diálogo com o governo Bolsonaro, com nenhum dos seus ministros, com nenhum dos seus secretários adjuntos. Isso dificulta para qualquer pessoa resolver um problema. Mas quando você tem um deputado federal atuante que sabe os poderes constitucionais do Estado Democrático de Direito, colabora para a abertura de portas. E foi isso que o Zara fez. Nos levou até o gabinete da Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, e ela nos ouviu por mais de 1 hora, por intermédio do deputado. E nós pudemos mostrar para ela que, para além dos processos, tinha humanidade, tinha vidas vivendo na Vila Soma. E ela agora, recentemente, fez a extinção do processo que tinha reintegração, ou seja, afastou qualquer possibilidade de reintegração de posse da Vila Soma. E o mais importante, que é uma lição para toda a comunidade, para os líderes que estão nos assistindo, é que a Vila Soma fez a compra da área. E agora a Carmen Lúcia executou, confirmou essa compra. E como essa compra? Os moradores pagam um boleto por mês. Compramos a área de 1 milhão de metros quadrados por mês, 1 milhão de metros quadrados por 60 milhões de reais. Cada morador vai pagar pelo seu lote cerca de 16 mil reais. E o importante é o seguinte, eles vão pagar parcela de 250 reais, sem juros e sem checar se o nome está no SPC ou no Serasa. Muito melhor que os programas habitacionais que existem e muito melhor que o governo Bolsonaro, porque nós estamos entregando, com a ajuda de toda a organização do PT, 3.000 casas em Sumaré sem nenhum real público, através de articulação. E veja, para mim finalizar essa primeira parte da fala, nós conseguimos já pagar 8 milhões de reais pela organização pública, acompanhado pelo Ministério Público, e a população pagando mês a mês, os trabalhadores pagando a sua parcelinha. Então, é uma grande vitória. As famílias da Vila Soma agora caminham para uma outra luta, que é o saneamento, que é a energia, que é o asfalto, mas a gente é muito grato ao deputado Zaratini e ao Partido dos Trabalhadores.
Obrigado, William. Eu quero passar a palavra ao deputado Zaratini, já parabenizando pelo aniversário também, e gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a Vila Soma e sobre a importância de defender o direito à moradia, né? Que é uma luta que é tão digna e importante e que a gente vê tão forte no Brasil, tão necessária. Obrigado, Pedro. Queria cumprimentá-lo aqui, cumprimentar também ao William. É um prazer a gente estar participando aqui dessa transmissão aqui com vocês, né? E muito feliz aqui do resultado dessa luta da Vila Soma, né? Porque a gente, às vezes, ressalta, e com razão, né, as agressões, as tentativas de reintegração de posse, as verdadeiras violências que são feitas contra as pessoas, contra aqueles que lutam pela sua moradia, né? Isso acontece em todos os cantos do Brasil, em todos os momentos, e agora a gente tem a oportunidade de falar de uma coisa boa, positiva, uma luta vitoriosa, né? E isso nos enche de orgulho, porque o William, né, junto com as lideranças da Vila Soma, tiveram a capacidade de manter o povo firme, o povo unido, o povo organizado, e por conta disso se chegou à vitória, né? Foi uma coisa muito importante, porque soube negociar na hora que era necessário negociar, soube enfrentar na hora que era necessário enfrentar, sempre com uma firmeza muito grande e sempre mobilizando o povo, porque essa é uma lição importante. Não se faz luta sem mobilização, sem discussão democrática, que é o que eu assisti inúmeras vezes em plenárias na Vila Soma. A gente pôde ver que o povo realmente participava daquelas decisões, daquela discussão do que era necessário fazer em cada momento dessa luta. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns, foi uma vitória muito importante e agora isso só tende a avançar. Olha, é uma coisa que nós precisamos discutir no Brasil a todo momento. Está na nossa Constituição, a função social da propriedade. A propriedade, ao contrário do que dizem os burgueses, do que dizem os capitalistas no Brasil, os conservadores, a extrema-direita e a própria direita, ela não é uma coisa por si só. A propriedade está ligada à função social. O cara pode ser proprietário de uma coisa, de uma determinada terra, de um bem, ele tem que ter uma função social. O que quer dizer essa função social? Tem que ser uma terra ou agrícola que produza, ou uma terra para as pessoas morarem, enfim, não pode ter uma função de ser meramente reserva de valor. Então, essa área da Vila Soma, que é uma área que está localizada no centro de Sumaré, praticamente, uma área muito boa, mas que estava lá há anos abandonada, há muito tempo abandonada. E o povo teve a razão de ocupar a área, porque precisava morar. Então, fez aquela ocupação, a ocupação foi crescendo e a força foi crescendo também. Então, nós temos que lutar, a luta pela moradia é a luta pela Constituição brasileira, pelo cumprimento da função social da propriedade. Nós não estamos falando nada inconstitucional. Então, infelizmente, muitos juízes, muitas pessoas aí do Poder Judiciário, Ministério Público, muitas vezes, atacam esse que é um direito constitucional. E nós temos que lutar para que ele seja preservado. Então, nesse momento, nós tivemos essa vitória e é importante a TV PT, o nosso partido, divulgar essa vitória, porque é um momento assim que nós podemos dar um aprendizado muito grande. Aqui em São Paulo, na capital, a gente luta muito aqui junto aos movimentos de moradia, que já teve inúmeras ocupações de terras, ocupações de prédios, e isso teve grandes vitórias. Tivemos derrotas, evidentes, mas tivemos grandes vitórias. Mais de uma centena de prédios foram requalificados em São Paulo. Desde o governo Erundina, nós tivemos lutas de ocupações que resultaram em centenas de mutirões. Então, a luta da moradia popular no Brasil está ligada a essa luta em defesa da Constituição.
Obrigado, deputado. Eu acho que é importante a gente dizer sobre, para além da vitória, né, que a vitória não acaba, não encerra o processo. A gente sabe que, como o vereador já falou, existem agora outras lutas, saneamento básico, enfim, coisas que são essenciais para a vida. E num momento como esse, de pandemia, faz-se necessário uma organização que eu sei que está acontecendo na Vila Sônia. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como está sendo isso, que é exemplo, né? É importante as pessoas saberem da importância de uma comunidade se organizar para lidar com problemas que a gente sabe acontecem no Brasil inteiro. Outro dia a gente fez um programa aqui com participantes da periferia de Teresina, no Piauí, de Ananindeua, no Pará, e da cidade de São Paulo também. E os problemas são semelhantes, parecidos. Então, por favor, William. Pedro, é muito importante esse momento da discussão, e é uma discussão que a gente tem feito na Câmara Municipal também. Veja, eu tenho usado um termo que diz o seguinte, que álcool em gel não limpa a falta de saneamento básico. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê uma indicação apenas do álcool em gel, mas a gente esquece que as favelas brasileiras, as periferias, têm esgoto a céu aberto, falta água e toda uma situação. Então, é necessário que, nesse momento de coronavírus e também esse momento de pandemia, a saúde pública seja pensada para além, porque não adianta a gente pensar só na distribuição de uma máscara, de um álcool em gel, e não pensar nisso. É o caso da Vila Soma. A Vila Soma ela não tem esgoto, ela não tem água encanada, né? É abastecido por caminhão-pipa comprado pela população, e, nesse sentido, acaba dificultando todo o cuidado. Né? Então, o que nós fizemos dentro da Vila Soma e o que nós fizemos na Câmara de Sumaré para ajudar as outras favelas da cidade? Primeiro, na Vila Soma foi montado um núcleo de saúde com médicos voluntários da Unicamp, da PUC e a própria prefeitura colaborando. Eles ficam das 8 às 5 da tarde na sede da coordenação, onde foi montado um consultório, e a Unicamp disponibilizou testes rápidos de Covid para poder testar as pessoas e para poder fazer os cuidados necessários. Existe uma equipe que vai em loco para poder fazer o acompanhamento. Então, através da doutora Luciana, que é uma médica militante, sanitarista, ela faz o acompanhamento e montou lideranças voluntárias por rua, com WhatsApp. Qualquer sintoma, as pessoas são atendidas ali mesmo dentro da ocupação. Também a água, nós fizemos o seguinte, como as pessoas pagavam cerca de R$ 25 1.000 litros, como que nesse momento de crise ela paga para ter água tão caro assim? Nós fizemos uma lei na Câmara Municipal de Sumaré, obrigando a concessionária que presta serviço de água a abastecer toda a comunidade que não tiver água encanada através do caminhão-pipa gratuitamente e diariamente. Nossa lei foi aprovada, sancionada pelo prefeito e está sendo cumprido. Ou seja, toda a favela de Sumaré recebe um caminhão-pipa todos os dias para abastecer as casas. Então, o que as pessoas tinham que comprar, se virar, é uma lei municipal e tem funcionado. A Vila Sol, por exemplo, recebe 7 caminhões de pipa por dia e o coordenador entrega, né? Então, vai abastecendo tudo. Hoje, por exemplo, está com falta de água desde ontem e uma favela que não tem condições nenhuma, que é o São Judas, com 76 barracos de madeira e dividido por papelão, a nossa assessoria já intermediou e já está indo levar o caminhão. Então, é importante que a água chegue para as pessoas. É um direito, não é uma mercadoria e é importante. Nós fizemos outra lei para garantir auxílio moradia para quem está de quarentena e mora na favela. Foi aprovado e está em cumprimento. Se a pessoa tiver que cumprir uma quarentena e mora na favela, a prefeitura paga o aluguel de uma casa, de um hotel ou de qualquer lugar. É uma lei do nosso mandato também que foi construída para isso. Fora isso, a Vila Soma disponibilizou tambor de água na entrada, distribuição de álcool em gel todos os dias, tem uma vaquinha online que faz a arrecadação de alimento, e o assentamento do MST aqui em Sumaré disponibiliza todos os dias verduras e legumes para aquelas pessoas que são diabéticas, cardiopatas, e é feito um kit nutricional e distribuído para essas casas. É importante que as comunidades tenham isso para que a gente possa fazer o combate. E, além disso, nós fazemos a distribuição de panfletos e falamos os números que nós temos dentro da comunidade, e foi uma luta do nosso mandato. O Bolsonaro agora não está querendo divulgar os dados, né? Aqui em Sumaré, a gente pediu para a prefeitura e fomos atendidos para divulgar por bairro. É muito importante que cada bairro saiba para tomar os cuidados necessários. Isso é um pouquinho da nossa participação.
Certo. Eu queria agora perguntar para o deputado Zaratini sobre o auxílio emergencial, porque num momento como esse, em que a situação que o William expôs sobre a Vila Soma, né, quer dizer, de todas as dificuldades, ela, como eu já mencionei, é enfrentada por milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que estão sem renda e seja com uma economia, com a flexibilização do isolamento ou não, as dificuldades financeiras vão se manter. Queria que você falasse um pouco para a gente, por favor, deputado, sobre a importância do auxílio emergencial e ainda agora que ele pode ser que acabe, o governo federal diz que talvez continue, mas com um valor mais baixo, o que é surreal, né? Porque qualquer coisa abaixo, R$ 600 já não é o ideal, qualquer coisa abaixo disso é absurdo. Exatamente. É fundamental a gente manter esse auxílio emergencial por mais um tempo. A nossa proposta, a proposta da bancada do PT, é prorrogar por 12 meses, ou seja, os 2 meses em que já foi pago, mais 10 meses, que fica um total de 1 ano. Né? Porque essa crise é uma crise que já levou mais 5 milhões de pessoas ao desemprego. Né? Nós estamos com 5 milhões a mais de desempregados, temos 8 milhões de pessoas, trabalhadores formalizados, que estão ou com o contrato de trabalho suspenso ou com redução da jornada de trabalho. Portanto, é mais do que necessário o governo garantir recursos para as famílias sobreviverem. Então, esse auxílio é muito importante. O presidente Bolsonaro, ele chegou e falou, não, acho que nós vamos manter mais 2 meses, né, mas vamos pagar menos. E o que se fala aí é de que isso ficaria em torno de R$300. É um absurdo fazer isso, nós precisamos mais tempo. E, olha, a repercussão disso na economia é muito grande. O que aconteceu no volume de vendas, pelas estatísticas do comércio, em abril? Uma queda enorme, né? Tivemos um pequeno problema. Uma condição de retomada, né, da economia. Voltou a vender. Voltou a vender por quê? Porque as pessoas receberam esse auxílio emergencial. Então, não só garante a sustentação das famílias, como também possibilita a manutenção do nível da economia. Senão, nós vamos ter uma crise mais grave ainda. Olha, na Alemanha, o governo da Angela Merkel, em comum acordo com todas as forças políticas, já liberou nos Estados Unidos, também já foram 3 trilhões de dólares. Né? Então, aqui no Brasil, não se chegou nem a 100 bilhões de reais. Então, é uma coisa que não tem... E dizer que o governo não tem dinheiro é um absurdo. Só o Banco Central tem 500 bilhões de lucros de operações cambiais, que ele pode e deve realizar esse lucro agora em junho. Né? O governo federal tem R$1 trilhão em caixa. Né? Então, não falta dinheiro para o governo, não tem sentido esse argumento de que vai faltar dinheiro. Né? Até mesmo do ponto de vista da dívida, há uma discussão muito grande se é necessário ampliar a dívida interna. Né? Muitos economistas dizem que não. Então, é muito possível a gente chegar numa solução econômica que não implique sequer em aumento de dívida e garanta o funcionamento da economia e, mais importante que isso, a manutenção da alimentação, das condições de vida das pessoas que não têm condições econômicas para sobreviver nessa situação. William, você que está na ponta, tá vendo aí diretamente, como é que o auxílio emergencial tem sido importante num momento como esse para as famílias que vivem na Vila Soma, mas também na cidade de Sumaré? Olha, Pedro, o auxílio ele é de extrema importância, como o Zara estava dizendo. A família que vive numa periferia, numa condição difícil, o pequeno comerciante, que é uma discussão que nós temos tido bastante também, né? Porque nós precisamos pensar em toda essa gente que está sofrendo. E esse auxílio ele acaba socorrendo, de fato, as pessoas para, pelo menos, poder se alimentar.
para pelo menos poder pagar o seu aluguel, uma conta, né, de água que você tem ali, e para poder sobreviver de fato. E a gente vê isso de perto. Quando foi liberado ali o primeiro lote do auxílio, nós pudemos ver a felicidade das famílias de poder pegar um recurso e de poder ter a colaboração. E isso graças à bancada, a toda a organização da esquerda, aos nossos deputados, a toda a organização do Partido dos Trabalhadores. Agora, pensar em cortar esse recurso, em diminuir ou não potencializar ainda mais isso, é pensar completamente no genocídio da população pobre desse país, numa situação difícil. Sociais que foram criados através dos nossos governos precisam ser mantidos urgente e pensar na população. É um socorro e é um atendimento emergencial necessário. E, como o Zara estava dizendo, tem condições total, diga-se de passagem, o nosso sempre senador Eduardo Suplicy, que há anos vem dizendo sobre isso, que vem comentando sobre isso, escrevendo sobre isso e dando exemplo. Tem que ser permanente essa ajuda econômica para a nossa população, para os trabalhadores, para que possa socorrer. A gente presencia um desespero da população, tendo seus contratos de trabalho suspensos, que é um ataque trabalhista dessas pessoas, as demissões em massa, e nós temos acompanhado isso de perto e visto esse desespero. Se não tem esse recurso, nós já tínhamos entrado num colapso muito maior. Se cortar, demorar mais, burocratizar e ainda pedir de volta, como foi anunciado, é realmente um ataque contra todas essas pessoas, e nós não podemos permitir isso. Certo. Bom, agora eu queria introduzir aqui uma outra questão, que foi, eu falei disso no início do programa, né, sobre essa maquiagem dos dados do coronavírus, é mais um elemento que entra nesse desequilíbrio, nessa loucura do governo federal e do presidente da República, que lutam não, né? Eles não dá para entender o que eles querem, se é realmente levar o país para o precipício, se é gerar mais mortes, essa confusão danada. O mundo inteiro ficou preocupado. Por exemplo, o Financial Times, né, um jornal muito importante, publicou reportagem dizendo que a democracia no Brasil está ameaçada. Então, eu queria ouvir do senhor, deputado, qual que é a opinião do senhor sobre essa prática agora, essa forma de operar do governo federal, que tenta até maquiar os dados diante do que já é uma tragédia e o governo segue dando de ombros? Olha, Pedro, essa é uma situação terrível, né? Esse governo é absolutamente incompetente, né? É genocida, não está nem aí com a população brasileira e, evidentemente, começou a ver que a situação está se agravando, né? O número de mortes aumenta, o número de pessoas que se infectam aumenta velozmente. Nós estamos caminhando para disputar com os Estados Unidos o primeiro lugar nos números da pandemia, o que é terrível. Nos Estados Unidos são 300 milhões de habitantes, no Brasil são 206, 207. Então, evidentemente, nós estamos vivendo uma crise enorme. O que faz o governo? Ele tenta fazer com a cabeça de ditadura militar. Ele tenta impedir que as informações circulem. Ele tenta impor uma censura. Como ele não pode censurar a imprensa nesse momento, mas lógico que ele quer também, ele vai tentando impedir que circulem os dados. E isso vai causar uma confusão gigante. Por quê? Porque várias entidades, a própria imprensa, vão querer totalizar esses números, né? E, claro, todo mundo vai correr atrás de tentar chegar no número real, mas os números serão discrepantes. E, evidentemente, isso vai prejudicar ainda mais uma política pública efetiva de combate à epidemia. Por quê? Porque a gente não vai ter mais o termômetro de saber como andam as coisas, né? Então, o governo a tomar essa decisão de tentar impedir a divulgação dos dados é uma política criminosa, porque para combater a epidemia você precisa ter informação, é o número 1. Você precisa trabalhar a informação, saber onde estão as pessoas infectadas, tentar
impedir a circulação ali no entorno, que essas pessoas infectem outras pessoas. Então, o governo, ao tomar essa atitude, é um governo que, mais uma vez, demonstra o seu caráter genocida contra o povo brasileiro. Obrigado, deputado. William, aí na cidade de Sumaré tem sido muito complicado lidar com essa dubiedade, né, com essa divisão, esse verdadeiro conflito que o presidente da República prega entre população, comerciantes, empresários, governos municipais e estaduais? Olha, eu acho que resume numa situação: o Brasil está sem liderança e aquele que se chama de líder no Palácio do Planalto, ele é uma ameaça mundial. E que, além de uma ameaça mundial, ele é uma ameaça a todos os municípios. Ele consegue colocar em crise o próprio governo dele. Ainda hoje tem um meme correndo do grupo de amigos do Bolsonaro, um monte saindo, né? O Wizard entra um dia, no outro já sai. Ninguém quer ficar no grupo de amigos. Nem entrou. E nós temos toda a situação. Só que ele consegue criar uma crise institucional, né, com todos os poderes, ele consegue colocar e agredir de forma permanente todas as instituições democráticas do país e consegue colocar em crise os municípios. Ele não consegue entender o que os municípios precisam. A exemplo, por exemplo, a reforma da Previdência dos municípios, colocando um prazo para junho. Devia suspender isso, porque não tem condições dos municípios fazer as adequações e ter diálogo. Ele pensa que a mesma truculência e antidemocracia que ele prega lá em cima, todos os municípios devem aderir. Quando ele incita e ensina as pessoas a saírem sem máscara, ele coloca em risco. E a população deve entender isso. Se ele hoje passar mal, terá uma UTI no quarto do lado do palácio para atendê-lo. O povo pobre tem que entrar em sistema de regulação de vaga, tem que implorar um atendimento, porque a saúde está no colapso. E, além de tudo, ele não libera um recurso para os municípios poderem fazer o trabalho. Já aprovado pelo Congresso, já aprovado por todo lugar, e não há liberação. O governo federal não dá sustentação aos municípios, além de colocar em crise os líderes municipais e estaduais, que acabam tendo que lutar contra a maré, provocando uma onda de desobediência civil e de colocando em risco a vida das pessoas. Sumaré, por exemplo, nós temos uma situação que tem essa discussão, porque muita gente dizendo que, não, olha, não preciso, o presidente falou que está tranquilo, ontem ele foi andar, posso andar também, e os números vão aumentando, e os leitos de UTI ficando numa situação preocupante e que nós não podemos ter essa situação. A arrecadação da cidade, por exemplo, agora, o ICMS caiu cerca de 46% a arrecadação na cidade de Sumaré. Como que se governa uma cidade de 300 mil habitantes, espalhada geograficamente, 79 áreas ocupadas, favelas, divididas por 2 rodovias, com apenas 2 UPAs construídas pelo governo do PT, uma delas com metade do recurso que foi liberado pelo deputado federal Zaratini, que foi liberado aqui para o meu bairro, que é o Matão, que tem cerca de 60 mil pessoas. Então, o governo federal precisa entender toda essa situação e precisa colocar e construir saídas, potencializar as universidades, potencializar a ciência, conversar com os prefeitos que estão na ponta e liberar recursos para os municípios. Precisa entender que, para resolver qualquer tipo de crise, tem que ser municipalista e criar programas de aceleração, programas de renda, programas de socorro para os municípios e não dar todo esse mau exemplo, ameaçar a democracia e fazer toda essa vergonha que nós estamos passando internacionalmente. Obrigado, vereador. A gente vamos aqui a última pergunta, depois a gente vai para as considerações finais. Eu queria perguntar para o deputado sobre a ascensão dos movimentos de oposição que a gente está vendo agora. Se esse é um momento importante, né? Foi registrado no domingo, atos aconteceram em 20 capitais do país contrários ao governo. Em compensação, ocorreram atos em outras, ou melhor, também, mas em 5 capitais, a favor do governo. Obviamente que todas essas manifestações a favor do governo em número menor, né? O senhor vê esse momento inédito como o início da possibilidade de derrubada, né, de avanço de um processo de impeachment? Qual que é o caminho que o senhor enxerga daqui para frente? Olha, Pedro, nós, desde o início desse governo, quando ele começou a colocar em ação as suas prioridades, a gente vem dizendo que esse governo
não tem condições de governar o Brasil, e é um governo que, a cada dia que passa, prejudica ainda mais o povo brasileiro. Então, é um governo que tem que ser retirado, certo? É um governo que tem que ter o seu tempo reduzido, interrompido, né? E é por isso que o nosso partido aprovou a palavra de ordem fora Bolsonaro e deu entrada num processo de impeachment do presidente, junto com outros partidos de oposição e junto com mais de 400 entidades, né? Existem mais 38 pedidos de impeachment na mão de Rodrigo Maia. Ou quando a gente vê uma série de movimentos se iniciarem, como, por exemplo, né, aquele abaixo-assinado do Juntos, que já chegou em 300 mil assinaturas, o outro abaixo-assinado Basta, encabeçado aí por advogados, pelo pessoal do direito, o Somos 70%, outra manifestação também pela internet, as manifestações das torcidas e agora as manifestações desse último fim de semana, manifestações antifascistas, isso nos enche de esperança, porque realmente a gente vê que muita gente que até mesmo votou no Bolsonaro começou a enxergar aquilo que nós já estamos enxergando há algum tempo, que esse governo não tem condições, que é necessário tirá-lo de lá. Então, evidentemente que nesses textos, nesses abaixo-assinados, existem visões diferentes da nossa, existem aqueles que priorizam alguns aspectos da luta democrática, outros aspectos, mas o fato é o seguinte, é uma onda que está se avolumando, né? E essa onda se avolumando nos dá as condições de avançar no processo de impeachment. Nós temos que agora começar a discutir um movimento de pressão sobre o Rodrigo Maia, para que ele aceite o pedido de impeachment, um deles, um dos 38 que estão lá, e dê início a esse processo, né? Porque a gente vê que quando for iniciado o processo, mais e mais gente vai participar. O que está acontecendo no país? O país entrou numa crise econômica antes da pandemia. Os números divulgados aí do primeiro trimestre do ano são números de antes da pandemia, quando o PIB caiu 1,5%. Né? Então, a política de Paulo Guedes é desastrosa. Né? A gente vê o que está acontecendo com o Brasil no cenário internacional. Nós estamos brigando com a China, nós estamos brigando com a União Europeia. Os Estados Unidos, que o Bolsonaro não briga, mas eles estão brigando conosco, porque eles estão dizendo, a Câmara Americana falou, não dá para negociar com o Brasil, do jeito que o Bolsonaro está encaminhando a questão do meio ambiente, do jeito que ele encaminha o combate à pandemia. Então, os americanos já estão repudiando o Brasil. Então, a situação está se tornando insustentável. O Brasil não vai ter condições de avançar, certo, num desenvolvimento econômico, em melhorias sociais, com esse governo, né? E é um governo que comete crimes de responsabilidade, como, por exemplo, tentar e manipular a Polícia Federal. Então, esse é um dos crimes, existem muitos. Então, eu acho que é mais do que necessário a gente engrossar de todas as formas, todas as forças. Nós precisamos que os governadores do campo democrático se manifestem também, os prefeitos, viu, William? Eu acho aí que agora, esse ano, que é ano de eleição municipal, nós temos que pôr os prefeitos na jogada. Os nossos candidatos, quando não forem do próprio PT, nós temos que falar, não, você tem que levantar a bandeira, fora Bolsonaro. Exatamente, né? William, qual é a sua visão sobre a ascensão aí dos movimentos de oposição agora nas ruas, apesar da gente estar vivendo essa pandemia? A nossa vontade é cada vez mais ir para a rua, né, nesse momento. Como o Zara falou, esses movimentos todos que crescem, claro que com muita responsabilidade. Ontem nós acompanhamos o Largo do Batata, a manifestação organizada pelo Povo Sem Medo e diversas outras frentes de movimento, que a galera da saúde sem medo fez as demarcações devidas, distribuiu álcool em gel, máscara. Então, com todos os cuidados, porque nós temos que ter alguns cuidados também com a nossa população nesse momento, né, que
que vive uma crise. Agora, nós não podemos terminar o ano com o Bolsonaro. Ele é o grande responsável por toda a crise sanitária que o Brasil vive. Não tem outro responsável. Não adianta a gente culpar o vírus. Países souberam fazer diálogos, países souberam fazer saídas, países souberam respeitar a ciência, respeitar aqueles que estão à frente. Bolsonaro não tem respeito por um enfermeiro que está à frente de um PSF ou de uma UBS, não tem respeito por um médico que está à porta de uma UPA, pelo responsável do SAMU, que são contagiados diariamente pelo coronavírus, porque ele faz uma incitação de desobediência e, além de tudo, não cria protocolos que o Brasil possa sair dessa crise. Não faz com que o país tenha um respeito pela democracia, dá sinais completamente de fascismo, de racismo, de todo tipo de criminalização dos movimentos sociais, quando não ele, os seus filhos fazem papel de porta-voz da ditadura militar. Isso é um grande absurdo e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós desejamos de verdade que esse campo cresça e que as manifestações cresçam, que as manifestações populares, como disse o Zaratini, por meio da internet, e que nós temos a obrigação daqui, na pequena cidade aqui de Sumaré, do interior de São Paulo, de dar força para os parlamentares que também vivem momentos difíceis no Congresso Nacional, para poder pressionar o Maia, para poder pressionar num discurso, num posicionamento. Não tem sido fácil. E é esse o nosso papel de fazer todo esse movimento. E agora não podemos ter dúvida, não podemos ter medo, o PT já provou isso, e outros partidos também, é fora Bolsonaro, com certeza. Porque, se não for fora Bolsonaro, é um verdadeiro massacre da população periférica, da população do país, é um colapso na economia, é uma crise sanitária ainda maior, é um isolamento do Brasil dos outros países, e nós corremos um sério risco de retroceder ainda mais do que o Temer fez, do que o Bolsonaro fez, e nós temos que avançar e tirar o Brasil disso. E para tirar o país disso, o Bolsonaro tem que estar fora do palácio e toda a sua turma. Tá certo, William, obrigado. Realmente, se cada cidade fizer a sua mobilização, a gente vai ver um movimento de massa muito forte em oposição a este governo genocida que aí está. Antes de passar para as considerações finais, eu só queria lembrar e pedir para vocês que nos assistiram até aqui que se inscrevam no canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube, e nos busquem nas redes sociais, e quando você se inscrever no canal no YouTube, aperte o sininho para você poder ser notificado das transmissões ao vivo. Tá certo? Obrigado. Então, agora passo a palavra para o deputado Carlos Zaratini para começar aí as considerações finais. Não, eu só queria agradecer, né, a TV PT por ter feito esse encontro aqui, esse debate, e parabenizar a todos os moradores da Vila Sônia, né? A gente está muito alegre, muito feliz. Eu imagino o clima aí, como é que deve estar, né? O pessoal deve estar muito animado mesmo, e que esse ânimo dessa vitória seja a gasolina para a gente continuar rodando, fazendo novas lutas, né? Eu tenho certeza aí, William, que você aí em Sumaré vai poder ter muito apoio aí em todos esses momentos e poder, de fato, constituir uma grande frente popular aí na cidade. Né? Sumaré, Pedro, já foi governada há 8 anos pelo PT, né? Pelo Baquim, que era nosso prefeito, um prefeito maravilhoso, fez um trabalho fantástico na cidade, né? E está na hora da gente começar a se organizar para voltar a governar essa cidade. Viu, William? Nós temos que voltar porque o povo de Sumaré precisa de um governo popular, né? Um governo que a gente já teve em Sumaré, em Campinas, em Hortolândia, né? E tenho certeza que a gente pode voltar forte e fazer o melhor para o nosso povo, que o nosso povo brasileiro merece muito mais do que tem tido em todos esses últimos anos. Vamos trabalhar que a gente vai chegar à vitória. Tá certo, obrigado, deputado. William. Pedro, quero agradecer pela oportunidade, saudar aí toda a companheirada da TV PT, também deixar aqui o meu abraço a todos os profissionais de imprensa, aos jornalistas que passam num momento difícil desse país, deixar minha homenagem e deixar aqui a minha gratidão ao deputado federal Carlos Zaratini, grande companheiro de luta, que eu tenho orgulho de ser companheiro, de me espelhar, de espelhar o mandato. A Vila Sônia segue resistindo, trabalhando, a favela venceu, mas a maior vitória da favela será ver o Bolsonaro expulso do Palácio do Planalto.
reintegração não teve na Vila Soma, mas precisa ter reintegração no Palácio do Planalto e a gente expulsar aquele que não tem direito nenhum. Porque se não tem função social, tem que ser ocupado. Agora, não tem função social nenhuma o Bolsonaro e a sua turma lá. Nós precisamos devolver o Brasil ao povo da Vila Soma, ao povo da periferia, ao povo que precisa. Conta com a gente, um grande abraço daqui de Sumaré para todos aqueles que nos assistem. Tá certo, então, muito obrigado, a gente agradece a todos vocês, e lembrando que hoje, às 7 horas da noite, a gente tem uma nova entrevista, vai ser uma análise da conjuntura, com participação do deputado Zé Neto, que é deputado federal pela Bahia, e a deputada federal Érica Cocai. Então, muito obrigado e até lá.